Olá pessoal, olá pessoal, beleza? Estão me ouvindo? Edilson Vitorelli já entrou, galera entrando aí. E aí, Fred, E aí, meu querido, tá me tudo ouvindo? bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem, muito bem. É maravilha. Meu querido, primeiro queria dar boa tarde a você e a todo mundo que está entrando aí. Tem gente já tá entrando, uma galera boa. Queria agradecer por ter aceitado o meu convite. Você é Que é isso? Eu que o primeiro É mesmo? a fazer uma live comigo no meu novo perfil no Instagram. Pô, É a primeira live pós reinício, né? Pós reset que eu que tive que legal. dar esse fim de semana e ter chamado você tem várias razões. Eu sempre quis conversar com você sobre esse tema de hoje Uhum. por uma razão que eu acho que você já sabe. Eu, na sua tese de doutorado, o livro Devido Processo Legal Coletivo, que é um livro que já está na segunda ou terceira edição pela RT, um livro que ganhou, mostra aí para o pessoal, o livro que ganhou o prêmio de melhor livro de processualista sub-40, dado pela IAPL, né, Associação Internacional de Direito Processual. O Vitorelli foi o ganhador. Se não me engano, acho que é o primeiro ganhador desse prêmio no Brasil. Sim, sim. É um livro a versão comercial da tese de doutorado dele, de cuja banca eu participei, e ele sabe o quão eu sou entusiasta desse seu livro. Mas há um capítulo desse livro, que é o capítulo que se chama Teoria do Processo Representativo, acho que é o capítulo 4 ou 4 ou 5 do livro, que é um capítulo que eu gosto bastante, bastante. Já até lhe falei para você extrair esse capítulo e publicá-lo de maneira avulsa, porque para ele não se perder dentro do livro, e que você traz uma série de diretrizes, na verdade, 4 diretrizes para o controle da legitimação coletiva, que funciona tranquilamente para o estudo mais genérico da legitimação extraordinária ou substituição processual. Então, eu sempre quis conversar com você sobre esse assunto, de um modo geral, abordando diversos temas, e aí aproveitei esse meu recomeço no Instagram para convidar, já que aquela nossa outra live não ficou gravada, né? Não ficou gravada, É verdade. essa vai ficar gravada e a gente vai poder usar como material de aula. Então, o pessoal já entrou. Edilson Vitorelli está aí, procurador da República, mestre, doutor, mestre pela Federal de Minas Gerais, doutor pela Federal do Paraná, fez pós-doutorado aqui comigo na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, já fez pós-doutorado do Max Planck, já ganhou o prêmio da IAPL, professor do Mackenzie em Campinas, professor em Brasília, do CEUB, né? CEUB Brasília, Católica. da Católica em Brasília, professor da Católica em Brasília, vários livros, acabou de publicar um livro sobre processo estrutural, eu fiz a Bom, apresentação do livro, que bom, não que bom. recebi ainda, não recebi ainda o meu, excelente, espetacular livro, o livro já está quase esgotando a primeira edição, Que legal. incrível isso, quase esgotando, e aí eu resolvi convidá-lo para isso. Então, como a gente só tem uma hora, e a gente tem muita coisa, a gente programou muita coisa para falar, eu vou passar a palavra para você se apresentar, mas já vou lhe fazer uma pergunta. Vamos começar definindo o que é substituição processual, para as pessoas entenderem mais ou menos o que é, depois a gente entrar nas questões mais aprofundadas sobre o assunto. De antemão, já deixando a minha impressão do que é substituição processual ou legitimação extraordinária. Eu coloco como sinônimos, eu sei que há quem distinga, eu prefiro trabalhar como sinônimos, e vejo a substituição processual ou legitimação extraordinária como um poder dado a alguém para estar em juízo em uma das possíveis relações processuais, discutindo uma situação litigiosa que não lhe diz respeito, ou que não lhe diz respeito apenas. Uhum. Acho que isso é importante perceber que a legitimação extraordinária ela pode se revelar tanto quanto eu defendo uma situação jurídica que não é minha, titularizada por outro sujeito, ou quando eu defendo uma situação jurídica que é minha também, ou seja, eu sou co-titular, e ao defender, defendo o meu interesse e interesse
de outra pessoa. Então, apresentando, meu querido, agora a bola é com você, depois eu faço mais perguntas. Beleza, obrigado, Fred, mais uma vez. Então, obrigado. Uma honra estar aqui de volta, inaugurando sua nova série de lives. Eu fiquei muito feliz da gente poder discutir isso. Eu ainda tenho essa ideia de avançar essa teoria um pouco mais. Eu voltei um pouco com essa teoria para o processo estrutural agora. Então, essa ideia que está lá nesse capítulo 3 da minha tese, de falar sobre... A dúvida é, a partir do momento que você permite que alguém discuta alguma coisa em nome de alguém, como é que você garante a fidelidade dessa atuação, né? Como é que você garante que essa pessoa que está lá e que, em princípio, ela não ganha nada, ela não perde nada, como que você assegura que ela vai agir bem, que ela não vai estar lá ou fazendo as coisas mal feitas ou vendendo o interesse dessa outra pessoa por alguma razão que lhe seja mais importante. Então, obrigado mesmo pelo convite e vamos direto, senão a gente não termina. Eu estou super de acordo com a sua definição, acho que é isso mesmo. Não acho que vale a pena ficar fazendo distinção entre substituição processual e legitimação extraordinária. É só para agregar nomenclatura, né? O professor Marcato sempre... E quem não sabe inventar uma boa classificação, inventa nomenclatura. E é verdade, as pessoas querem criar um monte de nome diferente para as coisas que não tem ontologicamente uma diferença. Eu acho que a essência da legitimação extraordinária está exatamente na ruptura entre desse vínculo que ordinariamente conduz o processo, que é o dono do direito é o dono da posição processual. Rompeu-se isso na legitimação extraordinária. Tem duas regras que eu sempre estudo. Graduação está voltando essa semana, minhas turmas de graduação estão voltando essa semana. Tem duas regras que eu ensino para os meus alunos no primeiro semestre, que é o terceiro, né, o primeiro semestre de processo, que são fundamentais para o processo, que explicam isso muito bem. A primeira é que processo não gosta de fofoca. Quando você vai falar que você não gostou de alguma coisa, tem que falar na cara da pessoa. Então, você alega impedimento de suspeição para o próprio juiz impedido ou suspeito, você recorre em regra apresentando sua insatisfação para o próprio juiz que tomou a decisão. Então, o processo não gosta de fofoca. E a segunda regra é, cada um cuida da sua vida, que é a legitimação. Em regra, o processo não gosta de uma pessoa cuidando da vida da outra. Ele precisa de um motivo especial para permitir que alguém cuide da vida do outro. Então, a legitimação extraordinária nos apresenta esse desafio. Como que a gente vai fazer as pazes com a ideia de um cuidando da vida do outro? E eu acho, aí quero devolver a bola para você com essa pergunta, eu acho que os exemplos de substituição processual no processo civil individual acabam sendo periféricos. Falhou um pouco o som. O seu som está falhando, eu não estou ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Cortou aí para você? Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Vá, diga aí. Os exemplos do processo individual são periféricos? Periféricos, são meio exóticos. E por isso que ninguém preocupou-se em estudar muito os requisitos de atuação do legitimado extraordinário até hoje. Veja, vamos lá. Primeiro que é interessante como o fenômeno da legitimação extraordinária, ele gera uma perplexidade, porque estará em juízo alguém que não está conflitando. Então, o sujeito do conflito é um, quer dizer, o sujeito no plano da briga é um. Conseguiu me ouvir, Vitória? Sim. O sujeito do plano do conflito é um e o sujeito do processo é outro. Então, essa incoincidência é que gera essa perplexidade. Uhum. No plano do processo, a substituição processual ela é um fenômeno que existe tanto para a tutela individual quanto para a tutela coletiva. Embora para a tutela individual a gente não dê muita bola, não perceba muito claramente, mas há fenômenos de tutela individual mais sofisticados de legitimação extraordinária. Eu dou dois exemplos. Quando você litiga contra uma administradora de consórcio, você faz um consórcio e se arrepende e quer sair do consórcio. Você vai a juízo
e demanda contra o administrador de consórcio, na verdade, você está demandando contra o grupo de que você faz parte. Porque a administrador de consórcio, ela só faz administrar um dinheiro que não é dela. O que ela ganha ali é um percentual por mês de administração. Então, quando você quer sair do grupo e tirar o seu dinheiro de volta, a sua demanda é contra o grupo. E a administrador de consórcio está ali como legitimada extraordinária. A gente não percebe isso, mas é uma legitimação extraordinária. Mesma coisa quando você litiga contra um plano, contra uma empresa de previdência privada fechada. Uma Previ, uma Previdência Uzi Minas. Quando, ali, eles são administradores de dinheiro alheio. Se você quer qualquer dinheiro dali, você está pegando dinheiro do grupo. É uma legitimação extraordinária que a gente não percebe. Não percebe. Mas está lá. E a gente não fala disso em ações coletivas. Ninguém diz que essa ação é uma ação coletiva. E elas também não atraem no processo individual, né? No estudo do processo individual, elas também não atraem grande atenção. Não atraem. Mas é só para deixar claro que existe. A legitimação extraordinária, ela é um fenômeno que pode acontecer em qualquer plano individual ou coletivo. A própria legitimidade de um credor solidário para cobrar um crédito solidário é uma legitimação extraordinária. Ele vai cobrar um crédito não só dele. A legitimidade do devedor solidário de responder uma execução de uma dívida solidária também é uma legitimação extraordinária. Então, esse é um ponto importante para a galera notar. E tem um ponto importante também, é que o termo substituição processual acaba gerando confusão com outro fenômeno, que é o fenômeno da sucessão processual. Sim. E a sucessão processual é uma troca de sujeitos. Sai um sujeito, entra outro. O sujeito morreu, entrou o espólio no lugar. Alguém vendeu o crédito litigioso, o comprador do crédito litigioso entra no lugar. Então, não podemos confundir substituição processual, que é o fenômeno da legitimação extraordinária. O sujeito está ali defendendo uma situação jurídica que não é dele ou não é só dele, com sucessão processual. Mas agora vamos para outro ponto, que é um ponto muito caro para mim, você deve imaginar por quê, que é o ponto da fonte da legitimação extraordinária, ou fonte da substituição processual. E aqui eu vou posicionar as pessoas, colocar as pessoas na mesma página. O Código de 73, no artigo 6º, dizia que a legitimação extraordinária teria que decorrer de lei. A lei é que determina. A lei, como produto legislativo, deveria ser a fonte para atribuir legitimação extraordinária a outro sujeito. Houve muita discussão, 40 anos de discussão sobre o assunto. Houve tentativas como de Barbosa Moreira, do próprio Arruda Alvim, que defendiam uma legitimidade mais conglobante, no sentido de não é só lei. Você conseguir encontrar no ordenamento jurídico uma fonte da legitimação extraordinária, vai. Zanetti defendia isso também, Mazei defendia isso. Vem o Código no artigo 18, você precisa de 2015, e troca a palavra lei pela palavra ordenamento jurídico, ampliando as fontes da legitimidade. Eu defendi num artigo em 2014, ainda o código para ser aprovado, mas já falando sobre o novo código, eu defendi que seria possível uma legitimação extraordinária de fonte negocial. Então, um negócio de atribuição de legitimação extraordinária. Eu queria lhe ouvir sobre isso e depois eu quero, pegando esse gancho, falar um pouco do caso de Mariana, que é um caso que você conhece bem, a gente conversar um pouco sobre isso. O que é que você acha sobre essa fonte da legitimação? O que é que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que a ideia... Eu não vejo problema, em primeiro lugar, da gente pensar numa legitimação negocial, até porque isso vai na linha do negócio de alienação de crédito, né? A partir do momento que você admite a alienação de direito litigioso por negócio jurídico e permite que uma pessoa que era originalmente alheia ao negócio assuma aquela posição, não me pareceria ofensivo que alguém negocie com alguém, seja por que razão for, econômica ou não econômica, apenas a posição de legitimado. Eu não veria nenhum problema nisso. O que eu acho difícil a gente estabelecer, e talvez esse seja o desafio da premissa, é o limite.
né? Que tipo de situação que a gente permitiria isso? Que requisitos, que foi esse é o ponto ao qual eu me dediquei, que tipo de requisito de fidelidade representativa a gente exigiria desse legitimado? Porque, no fundo, se a gente fosse pensar bem nisso, a gente poderia transformar processos, um grande número de processos individuais em processos coletivos. Se você admitisse, por exemplo, contratos de massa com esse tipo com um tipo de cláusula dessa, você poderia imaginar, por exemplo, que Mas aí é adesão, né? Aí seria É porque você só pode... Porque a lógica é a seguinte... Imagine que um escritório se especialize nisso. Você tem um escritório que vai se especializar nisso, para facilitar a defesa do consumidor em juízo mesmo. Não na ideia de uma cláusula abusiva, alguma coisa assim. Você tem um escritório que vai dizer, olha, eu aqui me especializo em assumir polos ativos. E em vez da gente fazer isso... Sem assumir o crédito. Sem assumir o crédito. Meu crédito, exatamente. Porque fica muito mais barato, né? Porque assumir o crédito... Você sabe por que eu pensei nesse caso? Eu pensei nesse caso lá em 2014, né? Porque eu sempre me intriguei com o fato de que nos juizados a autora, ela tinha que comparecer pessoalmente na primeira audiência, sob pena de... O que é um absurdo e não está na lei. O que é um absurdo. É um absurdo. Mas isso é a prática comum. Aí eu tive um caso, logo no meu primeiro ano de advocacia, eu tive um caso em que uma senhora de 85 anos propôs a ação. E eu tinha que advogar para ela, e ela me disse, eu não vou para a primeira audiência. Não vou, eu estou em casa, estou mal, estou doente. Aí veja, uma idosa, ela estava com o seu acesso à justiça comprometido, porque ela não podia ir para a audiência. Eu fiquei pensando, por que eu não poderia ir como se fosse ela? Ela não me passaria o crédito, mas eu iria como legitimado extraordinário dela, ela me otorgando isso. Isso foi uma coisa que eu sempre pensei. E hoje deu uma travada aqui a imagem de... Tá me ouvindo? Me ouvindo, Vitória? Me ouvindo? Sim. Eu sempre pensei por que a gente não poderia fazer essa atribuição. E aí defendi isso. Aí veja como são as coisas, né? Escrevi o livro de processo coletivo atualizado e defendi no livro de processo coletivo que um ente coletivo não poderia outorgar a sua legitimidade coletiva para um ente que não é legitimado. Uhum. Eu que sou favorável à legitimação extraordinária negocial, sou favorável a isso, mas entendi que no plano coletivo tem que ser do ordinário para o extraordinário. Quer dizer, o titular do direito pode outorgar legitimidade a quem não é o titular do direito. Agora, o sujeito que não é o titular do direito, ou seja, ele já tem legitimação extraordinária, ele não poderia ampliar essa legitimação extraordinária por negócio. Defendi isso. Só que eu me deparei com o caso de Mariana. Que tem um negócio lá, eu não sei se você pensou sobre isso. Eu só fui pensar sobre isso nesse ano. No caso de Mariana, enfim, vou simplificar para todo mundo o acidente de Mariana, sei lá, tem 90 ações civis públicas ajuizadas, tem 60 mil processos individuais ajuizados. Sucede que existem dois grandes acordos feitos, dois grandes TACs feitos em Mariana, envolvendo várias entidades públicas, inclusive o MPF. Um é o chamado TTAC, do qual o MPF não participa, e o outro é o chamado GTAC, que é um TAC que regulamenta, e redefine algumas coisas do TAC original, do TTAC, já com a participação do Ministério Público. E aí esses TACs foram assinados, aí agora esse ano, ano passado, se decidiu que não se poderia esperar o tempo de negociação que estava havendo, teriam que focar em 10 eixos, para já se resolver 10 eixos. E aí começam esses eixos. E nesses eixos, se reconheceu que as comissões locais de vítimas, as comissões locais de moradores, são órgãos não, são associações de fato, elas poderiam ir a juízo defender os individuais homogêneos dos respectivos moradores. E essas comissões locais foram criadas pelo TAC. Foram previstas, criadas pelo TAC.
Então, elas foram reconhecidas como agrupamentos de fato pelo TAC, que lhes outorgou esse nome, e agora elas estão aí processando. O juiz está aceitando, está processando isso. E aí me surgiu uma coisa interessante, nós estamos diante de veja que coisa, uma associação de fato, que não é nem associação de fato, reconhecida como legitimada no termo de ajustamento de conduta. E eu percebi que isso era bom, porque isso estava mais aderente com o pessoal mais próximo do litígio, são os moradores daquele determinada localidade, fica mais fácil compreender os interesses dele, as vontades dele. E aí fiquei com isso, pô, que situação. Você já pensou sobre essa situação? Você está tão mergulhado nela? Então, essa situação está em andamento, então eu tenho dificuldade para comentar sobre os fatos específicos do caso. O que eu posso te dizer é o seguinte, as comissões não foram previstas para isso, né? As comissões foram previstas para outras finalidades e a presença delas atuando nos processos agora num papel que não está muito bem definido. Ainda não é muito fácil dizer qual o papel, né, que elas estão ocupando nesses processos. É fato que, o que a gente pode dizer que é fato, né, que o juiz vem recebendo manifestações desses grupos e vem decidindo com base nas manifestações eu estou falando dos fatos. Eu sei que para você exato. É difícil, que você está mergulhado no caso. Eu estou falando dos fatos. Esse ponto especificamente está em andamento, assim, nesse momento, sabe? Especificamente esse ponto. Então, o TAC não disse que era para essas comissões fazerem isso. Isso é uma coisa que veio num contexto muito nebuloso e complicado de diversos desdobramentos que vieram ocorrendo ao longo desse tempo. O que continua aí? Mas agora, a dificuldade que há nisso, para mim, além desse seu problema, de fato, a gente poder imaginar que um TAC desse legitimidade para alguém que não é legítimo, né? Eu acho que também veria com dificuldade a validação teórica disso, mas o problema, de novo, como é que eu defino os critérios de representatividade dessa comissão? Né? Que é sempre um problema, né? Que é sempre um problema. Como que eu defino quem é a comissão, como que essa comissão vai agir, quais são os limites da atuação dessa comissão. Só para dar um exemplo, né? Foi divulgado na mídia que uma comissão dessas apresentou uma matriz de valores de indenização para o juiz, que ela mesma decidiu. Ninguém sabe exatamente como que isso ocorreu, então, até que ponto isso de fato melhora a representatividade, não falar de legitimidade, mas de representatividade, a representatividade que essas pessoas vão ter num processo desse tipo, com todas essas complexidades, etc, etc. E, Fred, eu acho que uma coisa que eu comento nesse capítulo do livro, e que eu acho difícil da gente fazer as pazes com ela, é que em situações individuais muito menos delicadas, a gente não admite isso. Então, o meu problema aqui é que a gente realmente precisa trabalhar esse tema para achar um meio termo para ele. Hoje, por exemplo, e eu dou o exemplo das vítimas de um acidente de carro. Hoje, se você tem um acidente com 5 vítimas, ainda que elas fossem da mesma família, a gente não admite que um membro da família vá lá e processe em nome de todos. Só se tiver legitimação extraordinária. Negocial, mas em regra não tem, né? Isso, você admitiria, mas assim, em regra, ele teria que apresentar um documento, etc., e contar com a boa vontade do juiz. Então, eu tenho a impressão, e esse é um tema que vem me interessando muito, que às vezes a gente trata o coletivo, no processo, inclusive, como se não tivesse dono. E aí a gente acaba admitindo coisas e acaba tendo uma espécie de liberdade com o coletivo que a gente talvez não tiver, que a gente não tem, seguramente não tem, com o individual. Então, por exemplo, ontem teve um acidente lá no Paraná com 22 pessoas. Um engavetamento horroroso, não sei o quê. Hoje a gente exige que cada uma dessas pessoas venha a juízo individualmente. Então, quando a gente coletiviza,
a gente não tem essa mesma garantia. E quando a gente está na premissa de cada um é dono do seu próprio nariz, você não tem essa dúvida, né? Porque a pessoa está ali fazendo o que ela acha que é melhor para ela, a nossa ideologia liberal admite isso muito bem. Agora, quando você tem uma pessoa agindo em nome de outra, essa garantia de eu faço o que é melhor para mim, porque eu quero o que é melhor para mim, deixa de existir. E esse é um ponto com o qual o processo coletivo, pelo menos o processo coletivo brasileiro, ainda tem uma grande dívida, quando a gente parte para essas soluções alternativas. Eu entendo você perfeitamente e veja, a minha percepção nesse caso específico algo que me surpreendeu, mas que eu não vi com maus olhos. Aí tá, veja bem, me surpreendeu alguém que já tinha escrito de uma forma até que poderia ser contrária, mas eu não vi com maus olhos porque tendo em vista a complexidade da situação e a quantidade dos mais diversas localidades, a ideia de um agrupamento da própria localidade ser aquele que vocaliza os interesses daquele grupo de vítimas, aquilo é uma boa ideia, né? É uma ideia que eu fiquei, rapaz, você vê a riqueza da prática. Eu venho falando com você sobre isso nas nossas conversas. Como a prática, ela às vezes revela soluções que a gente não imaginava. E aí eu pego esse gancho, eu quero que você fale, a gente não pode perder essa oportunidade, que eu queria que você falasse, e essa é uma grande contribuição sua. Quando a gente sempre estudava substituição processual, a doutrina meio que parava no momento em que a substituição era autorizada. Seja por lei, seja por negócio, autorizou o sujeito a estar em juízo, ele está em juízo, ele é legitimado e acabou. Vem a sua tese e diz assim, não, esse é só o primeiro passo. Só o primeiro passo. Ele estar legitimado é o primeiro passo, é o ingresso. É o ingresso. Ele ingressou e pode estar ali. Mas ele precisa se conduzir bem. Ele precisa ser um bom legitimado, exercer bem esse poder de discutir interesse que não é dele. E aí você apresenta essas 4 diretrizes de controle do exercício da legitimação extraordinária. Você consegue resumir isso aí para a gente poder avançar para outros pontos? Eu queria que você falasse sobre isso. Essa é exatamente a ideia, criar postulados ou princípios de atuação do legitimado. Exatamente por isso. Legitimar é simples, é um problema, inclusive, pré-processual. Você só diz quem entra, né? Mas você não diz o que a pessoa faz depois que está lá. E nos Estados Unidos, essa é uma preocupação imensa, porque como lá você tem um interesse econômico envolvido, você tem um conflito econômico no âmago do processo coletivo, que é o interesse do advogado nos honorários e o interesse das vítimas na reparação. Então, eles se preocuparam muito com isso. Aí, o que eu defini, né? Eu acho que nós teríamos que primeiro ter um princípio da titularidade definida dos interesses representados. O legitimado tem que dizer exatamente a quem ele está, em nome de quem ele está agindo, em benefício de quem ele está agindo. Porque às vezes isso não está claro nem para ele mesmo. Ele está ali numa confusão e nem ele mesmo sabe quem é que ele está representando naquela situação. Então acho que esse é o primeiro ponto e isso tem que ficar claro no processo. Muito bom isso. Muito bom. Eu posso dizer com isso, me permita, Vitor Aurélio, dizer que aplicado esse seu postulado, que me parece corretíssimo, em todo caso proposto por um legitimado extraordinário, é requisito da petição inicial a identificação do grupo ou do titular do direito discutido? Eu diria que sim. É claro que em algumas petições iniciais isso é meio óbvio, né? Então, por exemplo... Sim, claro. Tem casos ação de alimentos proposta pelo Ministério Público. Isso, ação de improbidade. Em claro. algumas situações isso é muito óbvio. Agora, sim, eu diria que num caso de maior complexidade, sim, teria que estar muito claro quem são os interesses, quem é o grupo e quais são os interesses que estão sendo defendidos ali naquele processo. Acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu chamei de princípio da atuação orbital do representante. É saber que o representante atua em representação, ou no caso, em substituição daquelas pessoas. O que significa que ele não é um cometa solto no espaço, ele é um planeta que orbitando
as pessoas que ele pretende beneficiar, né? Então, ele não pode se descolar totalmente daquelas pessoas. Dentro da minha conceituação, eu até admito órbitas maiores e menores, dependendo do tipo de litígio. Né, nos litígios globais, a gente pode admitir uma órbita mais ampla do legitimado do que nos litígios locais. Agora, tem que haver uma órbita. O legitimado não está ali defendendo direito próprio, então ele tem que estar ali, de alguma maneira, agindo em defesa daquele interesse. Exatamente. Então, por exemplo, você não pode admitir que o Ministério Público entre com uma ação ambiental e lá pelas tantas comece a defender o poluidor ou comece a defender uma outra circunstância totalmente diferente. Aí o terceiro, que é derivado desse. Para que você mantenha, e já é um princípio de controle, para que você mantenha essa fidelidade, você tem que ter uma complementaridade entre participação e representação. Esse é um assunto muito difícil, mas eu basicamente concluí que não existe uma teoria representativa que sozinha garanta a fidelidade do representante. Nem na ciência política existe isso. Então, a única maneira de você garantir alguma fidelidade é você abrir essa representação para alguns momentos participativos, que pode ser uma audiência aberta, pode ser uma audiência pública, pode ser uma reunião, pode ser a participação dos sujeitos na própria audiência. E aí, por causa disso, essas pessoas vão poder se manifestar, inclusive nos autos, e o juiz deve dar conta do que está sendo falado ali. E por fim, para falar do quarto, depois eu faço uma observação sobre esse terceiro. O quarto é o princípio da variância representativa, que é exatamente o que vai dizer que você não precisa do mesmo grau de participação em todos os processos representativos. Quanto mais fácil for o alinhamento entre as vontades, entre os interesses do grupo e a atuação do legitimado, e entre os membros do grupo entre si, menor a preocupação com conflitos representativos. Quanto mais difícil for isso, Mariana é um caso dificílimo, mais necessário é a participação dessas pessoas. Por isso que o TAC-Gov, né, criou todo aquele esquema complexo de representatividade para permitir que essas pessoas fossem sendo ouvidos ao longo das negociações. Muito bom. Isso realmente é uma grande contribuição sua, Vitor Hélio. Isso serve para muita coisa, não só para o processo coletivo, que era o seu foco na sua tese, mas para a legitimação extraordinária de um modo geral. Sim. Quero puxar um outro ponto. É um ponto que eu acho que você não gosta muito. Não gosta muito. Eu acho que você não gosta muito. Porque tem a ver com... Na verdade, tem a ver com um assunto que você não gosta muito. Uhum. Não é talvez isso. Que é o seguinte: legitimação extraordinária passiva. É possível? É possível? O que você acha sobre isso? Teoricamente, no mundo ideal, é possível, claro, seria maravilhoso. No mundo prático que existe no Brasil, é um completo e total absurdo, e eu venho tentando convencer a todos os meus amigos, Sérgio Arenhart, Gustavo Osna, que incluíram já dezenas de notas de rodapé na segunda edição do curso deles, para debater com esse artigo. Mas veja que eu não falei ação coletiva passiva. Eu sei. Mas eu falei legitimação extraordinária passiva. Isso. Com esse artigo que eu escrevi sobre, sobre a ação coletiva passiva. A legitimação extraordinária passiva no processo individual, eu acho que tem um bom exemplo dela. Eu não sei se é exatamente uma legitimação extraordinária, mas um exemplo que eu acho que dá para entender bem isso, que é o do responsável tributário, que não é devedor, mas que tem a responsabilidade pela contribuição. Então, mas não sei se é legitimação extraordinária ali. Eu acho que ali é ordinário. Isso daria eu acho que isso dá uma boa pista do que poderia ser um bom modelo. É uma situação em que você tem um alinhamento de interesses, tem um bom alinhamento de interesses entre o devedor e o responsável, e aí a lei diz, olha, esse sujeito, embora não deva nada, ele não é devedor, ele vai ser cobrado, porque ele tinha uma obrigação de recolhimento ou uma obrigação de retenção e ele não exerceu essa obrigação de retenção que ele tinha. Por que eu não vejo isso como um problema? Porque os interesses ali estão alinhados. É interesse desse sujeito reter
e é interesse do devedor pagar. O meu problema com a ação coletiva passiva, e aí a gente pode chegar nela depois, é que ela não tem um método de garantia do alinhamento desses interesses. Agora, as situações, as legitimações extraordinárias passivas, se você conseguir que haja um alinhamento de interesses entre o legitimado e o substituído, eu não vejo o maior problema. Agora, não é difícil conseguir isso. Ação coletiva passiva, a gente tem que marcar uma live só para ela. A gente marca uma live só para ela. Legitimação extraordinária passiva, eu quero abrir um pouco a mente, porque ela é mais frequente do que a gente imagina. Eu falei aqui nessa nossa live, falei das obrigações solidárias. Se eu cobro de um devedor solidário, ele estará em juízo discutindo uma obrigação que não é só dele. Não é só dele. Inclusive, se ele ganhar, isso pode beneficiar os demais devedores. Isso atende o que eu mencionei, que é o alinhamento de interesses. Né? Ele tem interesse em defender-se da melhor forma possível. Né? Os exemplos da administradora de consórcio e da empresa de previdência privada, mesma coisa. Normalmente elas são demandadas em legitimação extraordinária passiva. Então, a legitimação extraordinária é a autorização para estar em juízo discutindo uma situação jurídica que não é da pessoa. Isso pode estar no polo ativo ou no polo passivo. Até porque sempre haverá uma rescisória. E havendo rescisória, sempre pode haver rescisória. E a rescisória proposta contra alguém que ganhou como legitimado extraordinário, vai colocar esse legitimado extraordinário no polo passivo. Para poder, mas aí eu responder. faço uma diferença que você não faz, que é a questão desse legitimado ter uma relação, está discutindo isso, está discutindo a relação material ou está discutindo apenas o título executivo que derivou dessa relação material. Então, eu sei que você faz isso diferente, mas eu não acho que dá para colocar no mesmo ponto de classificação a posição do substituto na rescisória, nos embargos à execução, nessas ações, e a situação em que ele está discutindo de fato a relação jurídica material e não o título executivo que eventualmente se formou em um momento anterior. Né? Duas coisas. Primeiro, só para poder registrar, a gente vai avançar. Eu acho que aquele exemplo do responsável tributário não é um bom exemplo, porque eu acho que não é a legislação extraordinária, porque o responsável ele tem a situação jurídica passiva que é dele, que é da responsabilidade. Às vezes, o mesmo sujeito ele titulariza duas situações passivas, o débito e a responsabilidade. Às vezes, a situação passiva que ele titulariza é só da responsabilidade, mas a situação é dele. Então, ele vai a juízo na qualidade de titular da situação jurídica passiva que é dele, de ter que pagar por aquele tributo, mesmo não sendo ele o devedor. Quer dizer, então nesse ponto a gente diverge um pouco. Agora, na segunda, e também nas perguntas aqui, na medida que eu consigo ver, trouxeram um outro bom exemplo, que é o seguinte: no caso de alienação da coisa litigiosa no polo passivo, se não houver sucessão, se o adquirente não intervier para suceder, quem vendeu continuará no processo como legitimado extraordinário passivo. Então é um outro exemplo. Exato. Vamos lá. Um outro ponto, que é um ponto clássico que eu queria lhe ouvir. Agora, tirando julgada coletiva, tirando o plano coletivo, agora vamos falar do plano só individual. Legitimação extraordinária individual. A coisa julgada vincula o substituído? Eu acho que o substituído teria a prerrogativa de alegar a infidelidade representativa para sair da coisa julgada, para se livrar da coisa julgada. E aí nós teríamos uma hipótese sem rescisória. Teríamos uma hipótese sem rescisória, porque ele não seria uma hipótese de querela nulitatis. Se ele não for adequadamente. Porque se ele não foi adequadamente representado, ele não participou do processo. Porque você não concorda que o substituído participa do processo por outra pessoa? É como se ele participasse, mas ele participa por outra pessoa. O direito dele é discutido por outra pessoa. Isso. Se essa outra pessoa discutiu mal o direito dele, discutiu de maneira infiel, então ele não participou. Se ele não participou, é querela nulidade. Participou mal, né? Ele participou mal. Participou mal. Então não participou. Participou mal é igual a não participar? Exatamente. Acho que vai ter que provar uma deficiência de qualidade na substituição que equivalha
há uma não substituição. Né? E aí eu acho que aí ele não participou. Então o sujeito vamos imaginar então o alienante, né, da coisa, para pegar o exemplo que você mencionou agora há pouco, que alguém deu aqui nas perguntas. Imagine que o alienante da situação passiva, da coisa litigiosa, abandona o processo e não litiga mais. Você vincularia? Você acha que dá para vincular o adquirente? Não, eu acho que são coisas diferentes. Vamos lá. Primeira pergunta. Vincula a coisa julgada ou não vincula? Primeiro ponto. Eu acho que a regra é que vincula. Vincula. Agora, como é que ele pode escapar dessa vinculação? Isso. São duas perguntas diferentes, né? Exato. Então, primeira pergunta. A coisa julgada vincula o substituído? A mim me parece que sim. Porque não há sentido você atribuir legitimação extraordinária a alguém que possa conduzir um processo que não tem utilidade. Então, vincula. Ponto. Agora vamos para a segunda questão. Como proteger o substituído de uma coisa julgada que proveio de um processo de um mau substituto? Já é uma segunda questão. É uma excelente pergunta. Eu entendo que isso é caso de rescisória. Acho que é plenamente possível a tese de que uma má condução é hipótese de rescindibilidade. Eu concordo com você. Eu concordo que é possível você dizer o seguinte: essa coisa julgada tem que ser desfeita. Desfeita por quê? Porque foi conduzida por alguém que, embora tivesse autorização, seja negocial, seja legal, para isso, não representou bem os interesses que não eram dele. Então, acho que é do jogo. Agora, querela, ou seja, uma ação sem prazo. Sem prazo. Em primeira instância. Porque seria em primeira instância. Isso eu não consigo ver como. Mas você vai encaixar isso em qual hipótese de rescisória? Violação da norma jurídica. Tranquilamente. O que não faltará é norma jurídica a ser violada. Muito provavelmente. Além de muito provavelmente caber no inciso 3. Porque muito provavelmente vai ser hipótese de simulação, fraude ou dolo. Muito provavelmente o comportamento vai se encaixar em hipótese de processo fraudulento ou processo doloso. Nos casos reais da vida, né? Nesses casos muito provavelmente vai encaixar no 3, quando muito, ou quando não no 3, no 5. Que sempre é uma válvula de escape para situações assim. Genéricas. O que é fundamental, o que eu acho que é um ponto comum da gente pensa, que isso é muito importante, é dizer que vincula, que a coisa julgada vincula. Vincula. E que é possível controlar, quer dizer, é possível escapar da coisa julgada pela má condução. Porque essas duas teses são teses muito importantes. Sim. São teses muito importantes. E não são muito. A primeira até é muito discutida, mas a segunda não. A segunda não. Então é uma tese muito importante. Agora, o instrumento é que talvez a gente divija um pouco. Porque na minha visão, é o seguinte: o instrumento é a rescisória. Querela é só na hipótese, realmente só na hipótese, de processo em que não houve participação. Em que não houve mesmo, né? Eu entendi. Eu não seria avesso a querela nesse caso, porque eu acho que o defeito é do contraditório, sabe? Eu acho que dá para enxergar a posição da querela aí, porque o defeito é do contraditório, o defeito é de participação, sabe? E você sabe que eu tenho um problema com rescisória de modo geral. Eu acho que as regras de rescisória no Brasil são estritas demais. Você acha estrita? Eu acho que é mais amplo do mundo. Então, vou te contar um caso. Que nós estamos vivendo aqui em Campinas. Nós estamos aqui com centenas de ações trabalhistas que foram julgadas improcedentes em virtude de peritos corruptos. Com esse caso. Esse é o caso. Você conhece um caso, né, nacionalmente famoso. A maioria dos trabalhadores não tem prazo de rescisória a mais. Mas é prazo ou é cabimento? Prazo. Não, aí porque veio são coisas diferentes, né? Pequeno. Não, são coisas diferentes. Mas eu estou falando a hipótese enquanto arcabouço jurídico. Porque né? como forma de impugnação é muito ampla, é difícil se imaginar. Concordo.
Sim. Que você consegue interpretar ali algumas hipóteses abertas para caber um monte de coisa. Agora, a constrição do prazo é muito restrita. Né? A constrição do prazo é muito restrita. Então, agora veja só, olha a contradição, né? Embora no CPC o Ministério Público tenha direito de propor rescisória a partir da ciência da colusão, né? Você tem aquele elastecimento do prazo para o Ministério Público quando há colusão entre as partes a partir da ciência, mas você não tem essa mesma extensão de prazo para o inciso 1, que é prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, e nem corrupção do perito, que é o exemplo que a gente está vivendo aqui. Então você coloca, na minha opinião, né, você coloca a segurança jurídica acima de um valor que, nesse caso, é muito mais importante, que é a justiça da decisão. Essa discussão do prazo decisório é uma discussão, né, muito boa em relação ao inciso 1, que é essa hipótese da prevaricação, corrupção. Teve discussão no Congresso Nacional sobre isso. Há quem defenda, inclusive, a possibilidade de se surgir uma condenação criminal posterior à coisa julgada, você usar isso como prova nova, e aí usa o prazo da prova nova, que é um prazo mais elastecido. Muito, né? Um pouquinho. Mas é um prazo mais elastecido, né? Porque pode ir até 5 anos. Né? 5 anos, mas você ganha um pouquinho, né? Mas é que tá. Aí não é fácil você legislar sobre isso. Não é fácil legislar sobre isso, porque veja que coisa julgada no Brasil, ela demora para ser produzida. Para surgir a coisa julgada, já demora uma barbaridade. É verdade. Se você assim, multiplica por 2 o prazo para se desfazer uma coisa julgada, a própria nova coisa julgada, vinda da rescisória, já vai demorar uma barbaridade. E aí surge um problema que não é fácil de você conciliar legislativamente. Agora, um ponto que eu gostaria de perguntar, meu amigo, é o seguinte. Salvo engano, é o capítulo 2 da sua tese. Você tenta demonstrar que um processo conduzido por um legitimado extraordinário, ele é de acordo com o devido processo legal. É possível conceber um devido processo legal em que o titular do direito discutido não esteja em juízo. Sim. Então, é importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ainda há quem defenda, e eu já vi isso, que toda legitimação extraordinária é inconstitucional. Por quê? Porque tira o titular do direito. Quer dizer, admite um processo em que o titular do direito não está em juízo. O pode não estar em juízo. Pode não estar em juízo. Então, vamos falar um pouco sobre essa constitucionalidade e desdobre isso. Se você acha constitucional uma hipótese de legitimação extraordinária exclusiva. Ou seja, só o legitimado extraordinário pode estar em juízo. Não é a regra, é muito excepcional. Não, é muito excepcional. Então, vamos tratar das duas coisas aí. Bom, assim, essa coisa de inconstitucional porque eu não gosto, né? É um negócio que anda muito em moda por aí. É inconstitucional porque eu não gosto, é inconstitucional. Eu acho que é muito difícil você dizer que a Constituição proíba isso, embora, claro, como a Constituição tem cláusulas muito abertas, sempre vai ser possível justificar isso em contraditório, ampla defesa, devido processo, ou qualquer coisa assim. Eu acho que legitimação extraordinária, em primeiro lugar, ela vem se tornando uma parte cada vez mais inerente dos ordenamentos jurídicos mundiais, né? Pelo menos por causa do processo coletivo. E está se reconhecendo cada vez mais, e acho que isso tem reflexo, inclusive, no sistema de precedentes, que o sujeito individual nem sempre é o melhor defensor do seu próprio direito. Então, o que eu diria para quem diz que legitimação extraordinária é sempre inconstitucional é que, às vezes, a legitimação extraordinária pode dar ao substituído uma posição processual melhor do que se ele estivesse atuando por conta própria. Porque, afinal de contas, ele pode ter, inclusive, uma estrutura de litigância que não está à sua disposição. Nas causas repetitivas, nisso que a gente convencionou chamar de litigância de massa, é muito melhor se você tiver alguém que seja um legitimado extraordinário para agir em seu nome,
do que você ir sozinho para juízo. Imagine causas, por exemplo, que são muito comuns nos Estados Unidos, não tanto no Brasil, lamentavelmente, que são causas contra a indústria farmacêutica por efeitos colaterais de medicamentos. Se você for a juízo sozinho para resolver isso, você está lascado. Porque você não vai conseguir produzir prova, a prova é epidemiológica, então é uma prova extremamente cara, complexa, e a própria confiabilidade da sua pretensão é muito maior quando ela está agregada a outras, que mostram, olha, não sou eu que estou dizendo que esse efeito aconteceu, tem 10 mil pessoas que usaram esse remédio e estão dizendo que esse problema aconteceu. Então você tem, é muito mais crível a sua pretensão no contexto em conjunto com outras, do que fora desse contexto. Então, eu acho que partir da premissa de que a legitimação ordinária é sempre melhor para o sujeito é uma premissa ingênua. Uma premissa ingênua. Então, eu não acho que a gente precisaria... Né? Eu não acho que a gente precisaria manipular o texto constitucional para descobrir uma inconstitucionalidade nisso aí. Aí, né, voltando para o mesmo assunto, o difícil realmente é a gente avaliar no dia a dia como que a lei, aí vamos falar da lei ou do contrato, para fazer homenagem aí à legitimação negocial, como que a lei ou o contrato, ao criar essa legitimação extraordinária, vai garantir a fidelidade do substituto. Né? E aí quero dar um exemplo aqui para a sua discussão. No Brasil, um mecanismo que a lei usou para garantir que os órgãos públicos fossem fiéis aos seus substituídos foi o fato de que eles não têm interesse econômico próprio. Então, o Ministério Público não ganha nada quando ele ganha uma ação coletiva, do mesmo jeito que ele não perde nada quando ele perde uma ação coletiva. Nos Estados Unidos, como o substituto tem interesse econômico próprio, eles criaram uma série de requisitos de superioridade, representatividade adequada, necessidade de divisão de subclasses, um monte de requisitos, porque eles estavam com muito mais medo disso do que nós estávamos no Brasil. E aí surge um problema. Até que ponto a gente pode, nesse contexto atual, motivar economicamente um substituto? E aí te dou 2 exemplos para você discutir. O primeiro a Defensoria Pública tem pleiteado honorário e obtido, em algumas circunstâncias, honorários sucumbenciais em ação civil pública, destinados ao fundo da própria Defensoria. Como é que fica agora, já que o defensor não é mais vinculado ao OAB? O Supremo decidiu que o defensor não é mais vinculado. Isso vai para um fundo, pois é. Mas é honorário advocatício. Para esse efeito Isso. Para esse efeito não é? Para esse efeito Então, isso vai para um fundo que é da Defensoria. E o segundo exemplo é o seguinte, você sabe que nós discutimos, nós discutimos aí na Bahia, e a Defensoria está colocando isso em TAC, inclusive. Eu já vi TAC da Defensoria. Não, mas é outra coisa. Aí nós sucumbimos. Não, está escrito no TAC, a título de honorários. A título de honorários. Mas aí então tem fundo convencional, não tem fundo legal que... O fundo é convencional, a origem... mas a origem da verba é o TAC, não é a lei, mas não é a regra do 85 do CPC. Isso, exato, não é. Aí é outro problema, mas a pergunta permanece, que é como garantir que o maior interesse na assinatura do TAC não sejam os honorários, e sim o direito da coletividade. E aí te dou o segundo exemplo. Nós discutimos aí na Bahia, há alguns anos atrás, o acordo coletivo dos planos econômicos. Né? Fizemos uma palestra sobre isso aí na Bahia, sobre o acordo coletivo dos planos econômicos. Eu não sei se você ainda está ligado nesse assunto, mas o acordo acabou de ser renovado. Eu vi. Você viu, né? Ele acabou de ser renovado, muito em grande medida porque realizou-se a minha profecia. O acordo era muito ruim e as adesões não chegaram a 10% do total de potenciais aderentes. Então, não se atingiu 10% do total de potenciais aderentes, que eu acho que é a prova cabal de que eu tinha razão. O acordo é muito ruim. E aí vem a pergunta, o que eles fizeram nessa nova versão? Ampliaram o valor dos honorários. Aumentaram o valor dos honorários. Então, os honorários do advogado aderente foram triplicados. Esse é o meu problema com qualidade representativa. Isso é um problema.
O Você sabe principal que tem um cliente é meu, para o advogado aderente. tem um cliente meu que, por regra de compliance, quando eu estou num caso, eu sou advogado do contencioso dele, e a outra parte quer fazer um acordo, eu não posso me envolver num acordo. É um outro advogado que é designado, eu não posso conversar sobre o acordo. Sobre o acordo. Porque o meu ethos é ethos de advogado do contencioso. Eu tenho que brigar. Se é para fazer um acordo, isso é outra pessoa. Para que eu não comprometa a minha atuação pensando no êxito, pensando em outras coisas. Exatamente. É interessante isso, né? É interessante. Esse é um assunto muito, eu acho, ignorado na literatura brasileira, né? Os americanos escrevem muito sobre ética jurídica, e aqui no Brasil, ética jurídica, ética do advogado, se pode fazer cartão de visita, se pode fazer máscara com o logo do escritório. São essas discussões absolutamente periféricas. Quando, na verdade, o que a gente precisava discutir muito é conflito de interesse. Né? Conflito de interesse é um tema muito importante. Porque ele nem sempre é consciente, a pessoa não precisa fazer isso porque ela quer lesar o outro. Né? Esse é o problema. Não é mesmo. É viés cognitivo. Eu vou fazer uma live sobre isso uma vez. Eu tenho um compilado de situações que eu vivenciei já. Eu pude perceber como é preciso repensar a questão da ética. E lá na Faculdade Baiana de Direito, a gente pegou essa disciplina, que é uma disciplina importante, que é a da ética profissional, e reconstruiu em cima dessa perspectiva. Dessa perspectiva de que código de ética você pega aí, você lê, você decora. O problema é você perceber as questões éticas em situações em que elas não são tão claras e que a gente não foi preparado para perceber. Ora, reta final. De viés cognitivo. Não tenha dúvida disso. E o viés cognitivo em decorrência de práticas profissionais, culturais, que não faziam com que a gente percebesse essas coisas. Sim. Uma última pergunta, meu querido amigo, diz respeito ao seguinte. Legitimação extraordinária ativa. O juiz percebe que o sujeito não tem legitimação extraordinária ativa. Então, falta legitimação extraordinária ativa. O que fazer? Extingue o processo, como manda o 485, inciso 6? Ou promove ou tenta promover uma sucessão processual? E isso falo tanto para o plano coletivo quanto para o plano individual. Acho que no coletivo acho que não há dúvida, né? Tem que promover a sucessão. O STJ recentemente voltou atrás em embargos de declaração numa decisão horrorosa que ele tinha julgado extinto um processo sem julgamento de mérito por falta de representatividade adequada de uma associação, e 4 anos depois, em embargos de declaração, o STJ voltou atrás nessa posição. Então acho que no processo coletivo não tem dúvida, porque você tem ali o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, que pode assumir decisão, viu? Isso é uma coisa que eu defendo desde a primeira edição do meu livro de processo coletivo. Já fiz até parecer sobre isso. E vi essa finalmente. E parece que você está me dizendo aí muito boa essa notícia. 4 anos depois, os embargos de declaração foram julgados e a decisão foi inteiramente modificada para permitir a continuidade do processo. Agora, no individual, eu acho que teria que pensar no que é melhor para o substituto. Para o substituído. Para o substituído. Às vezes, para o substituído, o melhor pode ser a extinção sem julgamento de mérito mesmo. Perfeito. Né? Eu acho que muito boa diretriz. Muito boa diretriz. É isso. Chegamos ao final. Muita coisa. A gente conseguiu falar de quase tudo, eu acho, né? Praticamente tudo a gente conseguiu falar, mas foi ótimo. Falamos até de mais coisas do que a gente imaginava falar. Até rescisória a gente falou, coletiva passiva. A gente tem que marcar novas conversas. Meu querido... Estou sempre à disposição, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo aqui ao meu convite. Para quem não seguia o professor Vitorelli, siga o professor Vitorelli no perfil dele que está aí embaixo aí da live, Edilson Vitorelli. Para quem não me seguia, pelo menos não me seguia nesse meu perfil novo, siga aí no meu perfil novo. Tem lá o canal do Telegram, Megafone do Processo Civil, no canal do Telegram, meu canal do YouTube. Sigam lá nos destaques do Instagram, vocês conseguem acessar tudo isso. Obrigado, Vitorelli. Faça sua despedida aí. A live vai para o YouTube depois.
Beleza, ótimo. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por terem participado. Amanhã estou com o Pablo Stolz, então, para quem ainda estiver aí mais procurando programa para amanhã, amanhã às 18h30, estou com o nosso querido amigo Pablo Stolz falando de Lindby. Então, vamos fazer a live sobre a Lindby amanhã às 18h30. Fred, obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição. Já surgiu o assunto para várias lives aqui em outros momentos. Então, vamos ver se a gente marca mais umas. Tá bom. Valeu! Beijo, Um pessoal. abraço. Até mais. Tchau.